Olá, amigos, salve Maria. Sejam bem-vindos a mais um CDB Entrevista, que hoje recebe o professor Hermes Neri para um bate-papo sobre igreja e globalismo. Professor, seja muito bem-vindo. Uma honra ter o senhor aqui. O senhor pode se apresentar para o nosso público, por gentileza? Agradeço ao Tenente Lucas Henrique, que tem feito um trabalho junto com tantos aqui no Centro Dom Bosco, um trabalho importante de evangelização, que já tem dado bons frutos, principalmente entre os jovens. É isso que nós precisamos, desse bom testemunho. Então fico muito feliz e agradecido desde já pelo convite de estar aqui com vocês, aqui no Rio de Janeiro, participando aqui do evento que nós tivemos ontem e hoje com essa conversa. Desde 2005 nós temos o nosso movimento Legislação e Vida, que foi fundado pelo nosso bispo, que hoje é emérito da Diocese de Taubaté, o Dom Carmo João Roden, e a partir daquele apelo que é a encíclica Evangelium Vitae, do Papa São João Paulo II, para que grupos se organizassem e afirmassem a cultura da vida em meio a toda essa problemática, esse combate da cultura da vida contra a cultura da morte. Então foi a partir da Evangelium Vitae que a gente tomou conhecimento dessa realidade, dessa situação onde a vida humana está sendo duramente atacada de modo sistemático há muito tempo, e o alvo é a família, a primeira e principal instituição, e ela está sendo atacada nas pontas, tá? Na fase nascente, com o aborto, que o Papa João Paulo II usou aquela expressão, como ele diz que é um holocausto silencioso, que é o que está ocorrendo. Depois o Monsenhor Michel Scuyans, que foi meu professor de bioética, inclusive aqui no Rio de Janeiro. Sim. Nós fizemos aqui a pós-graduação na PUC do Rio, e ele também ajudou o Papa João Paulo II a fazer a Evangelium Vitae, né, foi um dos assessores, para poder ajudar a levantar subsídios, etc. E ele tem trabalhos assim fantásticos. Michel Scuyas faleceu inclusive esse ano, em maio, me parece, foi em maio desse ano, começo desse ano. E então, através da encíclica Evangelium Vitae, como tem essa denúncia de que a vida humana está sendo atacada na fase nascente com o aborto e poente com a eutanásia, tá? Justamente naquele momento que a vida humana mais precisa de acolhida, né, de atenção, da acolhida. Sim. E justamente ali que ela precisa ser mais amada, mais protegida, tá? Que ela está sendo duramente atacada, violentada, como nós temos visto, como tem ocorrido agora recentemente. Você viu um bebê de 7 meses, tá? Foi assassinado no ventre materno sob o patrocínio do judiciário. Sim. Então, quer dizer, é algo que naquela encíclica chama a atenção de que isso vem num crescente, essa cultura da morte, que é uma expressão utilizada, e naquela encíclica o Papa João Paulo II fala que está havendo uma guerra contra os débeis, contra os fragilizados. E depois eu fui tomar contato com um livro do Edwin Black, A Guerra contra os Fracos, tá? E junto com a obra do Michel Scuyans, que ele tem trabalhos fantásticos sobre o que está por trás dessa cultura da morte, as grandes fundações bilionárias, tá? E que vem ao longo do século XX com uma mentalidade malthusiana, eugenista, galtoniana e outras influências, utilitária. Então, a partir da Evangelium Vitae é que eu passei a tomar conhecimento dessa realidade. O nosso bispo Dom Carmo fundou o movimento Legislação e Vida, né, da Diocese de Taubaté, no dia 28 de outubro de 2005, em São Bento do Sapucaí, que é onde eu resido até hoje. E depois a gente começou, então, a ser demandado a ir para Brasília para conversar com os parlamentares, com os deputados, depois senadores, inclusive até ministros do STF, para barrar essa agenda do aborto. Né? Para barrar essa agenda do aborto. Depois é que a gente foi vendo que não era que o aborto fazia parte da agenda e que havia muito mais nessa agenda, que é a agenda do globalismo. Sim. E começou assim, então, o nosso trabalho, em 2005. Depois a gente teve, pela graça de Deus,
importantes vitórias nessas nossas idas ao Congresso Nacional, porque a gente fez o seguinte, como a gente sempre procura fazer, a gente primeiro precisa conhecer o problema em profundidade, as causas, porque tem os efeitos. As pessoas hoje, às vezes, falam muito dos efeitos, mas tem que ver as causas, de onde que está vindo. Então você tem que fazer um diagnóstico da situação, ver bibliografia, ver toda a literatura de referência, inclusive acadêmica, tá? Textos idôneos, com argumentação convincente, com fatos. E aí a gente foi, 2006, foi um ano importante, porque eu me debrucei nessa temática da questão do aborto, da cultura da morte, mas nunca assim, sabe, assim, imobilizado diante da cultura da morte, porque no Evangelium Vitae, o Papa João Paulo II, ele faz um apelo para que nós, leigos, inclusive, possamos afirmar a cultura da vida, inclusive no campo legislativo, nos campos decisórios. E aí, então, a gente atendendo esse apelo, essa exortação, a gente começou pela Comissão em Defesa da Vida de Taubaté, aí várias vezes em Brasília, participamos dessas conversas com os parlamentares, levando informação para eles, porque muitos dos parlamentares, sabe, desconheciam esse pano de fundo. E a gente foi lá, a gente conversava com um, conversava com o outro, e conseguimos o quê? O voto, que a gente dava um voto consciente sobre essa matéria. E no dia 7 de maio de 2008, aconteceu uma coisa assim, incrível, tá? Houve uma votação do PL 1135/91, que queria o aborto legalizar o aborto até até o nono mês, tá? E a gente conseguiu conversar com os deputados da Comissão de Seguridade Social e Família. Fomos até com uma caravana, a gente ia de caravana saindo de São José dos Campos, de Taubaté, e no começo era de ônibus. Depois a gente conseguiu mobilizar o clero de Brasília, muitos padres de Brasília, a gente fez eventos com eles, formação, e aí a gente conseguiu então uma boa base no clero de Brasília, inclusive dentro desse clero, na época, o padre Pedro Steppen, polonês, foi uma das grandes figuras em Brasília, que assumiu esse desafio, nos ajudou muito. Em São Paulo, o padre Berardo Graça, de Guarulhos também, homem santo, né, na causa da vida. E no dia 7 de maio de 2008, o que aconteceu? A gente havia conversado com todos os deputados da comissão, eram 30 e poucos deputados, alguns na hora faltaram, não apareceram, uns 3 ou 4, e os que foram votar, todos, tá? Deu 33 votos a 0, então todos votaram pela vida, e com argumentação na hora do debate, que a gente passou para eles. Quer dizer, vários grupos que estiveram lá, então a gente percebeu que, sabe, esse trabalho de levar informação correta, precisa, para os tomadores de decisão, isso é muito importante, isso também é evangelização e tem efeito. Eu me recordo, só para concluir esse ponto, tá, que uma vez nós tivemos, que não era só os deputados, era também os senadores também, que a gente fez esse trabalho, e uma vez tivemos que, quando começou aquela coisa do STF, né, como sempre, né, com ativismo judicial também nesse campo. Então nós pleiteamos uma conversa com os ministros e conseguimos falar com um deles, que foi o César Peluso, tá? E ficamos ali 1 hora falando com o ministro César Peluso, levamos informação para ele, e ele, sabe, nos acolheu, ouviu atentamente, e depois no voto dele, muito do que ele colocou no voto dele foi material encaminhado para ele, que a gente teve ali, conversou. Então você veja, o que a gente percebeu é assim, ali entre os deputados, senadores e até alguns ministros, tá? Alguns, tá? Que outros não tem jeito, tá? Você sabe disso, tá? É importante porque levar informação, porque muitos deles estão desinformados, não têm o conhecimento em profundidade dessa questão. E quando a verdade é apresentada para eles, a verdade toca o coração deles, eles dão um voto em favor da vida. Então, para nós foi uma grande experiência, um grande aprendizado. E eu agradeço a Deus de poder ter contribuído, colaborado nessa luta contra o aborto no Congresso Nacional, depois contra a ideologia de gênero e depois também com outras pautas, não só do contra, mas a favor da vida, com projetos de lei e proposituras a favor da vida.
em defesa do Estatuto da Família e não das famílias. Então, várias outras iniciativas foram feitas, o nosso movimento foi crescendo, hoje temos núcleos em quase todos os estados do Brasil. Nossa última ação também foi em relação ao passaporte sanitário, né, que a gente promoveu várias audiências públicas, das quais você participou de muitas delas, e a gente conseguiu vetar o passaporte sanitário em vários estados do Brasil. Então você veja, é um movimento, tá, que tem feito esse trabalho. E esse assunto é fundamental, antes de pegar o globalismo falando propriamente da cultura da morte, no momento que o mundo atravessa, né, porque eu imagino que há 100 anos atrás pensar que o Estado pudesse chancelar o assassinato de uma criança inocente era um absurdo muito grande. Bom, olhamos o mundo hoje, né, e na verdade os países que ainda não têm leis favoráveis ao aborto são uma minoria diante de uma maioria esmagadora, né? Nós tivemos durante a pandemia a Argentina, né, um país com a maioria católica, com uma lei de aborto aprovada na Câmara e no Senado, e assinada pelo presidente, né? Hoje no Brasil, nós temos forças que trabalham ativamente para que isso aconteça. Infelizmente, não só em casas legislativas onde as pessoas, por conta das eleições, são movidas pela pressão popular, mas veja o STF e, como o senhor falou, a vida está sendo atacada nos dois extremos, né? Há um ministro no STF, que eu não preciso nem citar o nome dele, só de mencionar o tema do aborto, todos já sabem quem que é. É militante, né? É um militante e ele tem, se o senhor procurar no site oficial dele, Luiz Roberto Barroso, se procurar no site oficial dele, tem artigos defendendo a dignidade na hora da morte, no sentido de uma espécie de romantização do suicídio. Então existem agentes no Brasil que trabalham ativamente, né, para que a cultura da morte seja a cultura brasileira. Bom, que adequado falar desse tema no ano da eleição, né, professor? Você veja, assim, foi muito apropriada essa colocação, porque assim, eu me recordo agora de um pronunciamento do Papa Pio XII, em 1944, falando de cabeça, tá? Mas foi em 44, foi no final do ano, perto do Natal, uma mensagem radiofônica do Papa Pio XII, portanto, um pouquinho antes de terminar a guerra, foi em 44, onde ele fala sobre democracia, tá? Ele faz uma reflexão muito, documento, se você entrar no site do Vaticano, são documentos muito densos na reflexão, e ele fala justamente o seguinte, assim, resumindo, que se a democracia tiver suas bases morais solapadas, aí ela acaba sendo instrumentalizada para outras formas de absolutismos, outras formas de totalitarismos sofisticados, né? E acaba assim subvertendo, entendeu? Aquilo que se espera de um regime em que defenda e proteja a dignidade das pessoas e cada pessoa humana. Então, o que acontece? É por isso que nessa encíclica Evangelho Vitae, o Papa João Paulo II, ele há várias passagens que ele fala que é preciso também que o leigo cristão, tá, atue no campo legislativo, porque ali é tomada de decisão. Sim. É tomada de decisão, para que defenda, tá, uma legislação ancorada na lei natural, ancorada, tá, com bases morais sólidas, cristãs, porque o cristianismo, né, ao longo dos séculos, a gente sabe, né, comprovadamente, contribuiu, tá, justamente para fortalecer as instituições no sentido de preservar e garantir a dignidade da pessoa humana em vários pontos, vários aspectos, no direito, etc., como se sabe. E quando essas bases morais são solapadas, o que acontece? As pessoas, e cada pessoa humana fica vulnerável, tá, a abusos, a violências, e a gente viu isso durante a pandemia. Sim. Durante a pandemia a gente percebeu que o que aconteceu durante a pandemia 2020? A gente viu que a agenda do poder global, que a questão do aborto, ela faz parte de uma agenda maior, que é a agenda do globalismo, tá? E a gente viu que a agenda do poder global, com o que foi feito na pandemia, eles acabaram pisando no acelerador, sim, tá? Para impor
essa agenda que até então, no final dos anos 90, quando foram feitas aquelas grandes conferências internacionais da ONU, e que ali naquelas grandes conferências internacionais, importantíssimo assim ter acesso aos documentos. Eu tive, por exemplo, o cuidado de ler todos os documentos de todas as conferências, de todas as grandes conferências internacionais da ONU, e para você fazer a leitura daqueles documentos, tá? Você precisa assim ter um preparo intelectual até para perceber as armadilhas daqueles documentos por conta dos eufemismos. Sim. Porque são documentos, sabe, assim, é muito palavreado bonito. Tem até um documento lançado pela Santa Sé, chama Lexicon, né? Isso. Que são termos ambíguos, né? Exatamente. Gênero e sexo, antecipação do parto, não é? Exatamente, foi muito boa a sua colocação, porque me ajudou muito esse livro, inclusive, essa obra, me ajudou muito para ler os documentos das grandes conferências internacionais da ONU, porque ali você tem que saber fazer a leitura das entrelinhas, do que está por trás, porque aquilo fala-se de uma coisa, mas, sabe, é um eufemismo para tratar de outras coisas. E então, ao estudar os documentos das grandes conferências internacionais da ONU, então dali saiu que a Agenda 21, tá? Que vem também da ECO 92, que são várias conferências, uma delas a ECO 92. Aconteceu aqui no Rio de Janeiro. Inclusive, não sei se o senhor reparou, mas aqui perto do centro Dom Bosco tem um monumento em referência. Ah, é? Que é um monumento de pedra muito feio, por sinal, que tem um pouco de terra de cada canto do país, de cada canto do mundo, perdão. É uma coisa meio bizarra, mas está aqui pertinho do centro do Dom Bosco. A gente vai jogar água benta lá qualquer dia desse. Um dos que participou na época, nos preparativos, foi o Lutz Seiberg, foi ministro o primeiro secretário do meio ambiente do Collor, na época, nos anos 90, e assim, de um ambientalismo, assim, de um histórico de ambientalista fortemente ideologizado, tá, como a gente sabe, etc. E aconteceu a ECO 92 aqui, da ECO 92 e também no conjunto das demais conferências, que já vinha, houve vários outros documentos preparatórios importantes. Se você pegar para formar essa agenda, quer dizer, nos detalhes, né, que ela já vem ao longo do século XX, sendo gestada essa agenda do poder global. Mas você teve aí, nos anos 70, tá, os limites do crescimento, que é um documento do Clube de Roma, tá, e você tem o relatório Kissinger, de 74, entendeu? E depois você vai ter o relatório Brundtland, de 87, falando de cabeça assim, mas são alguns documentos importantes. E ali você vai perceber o quê? Você vai perceber assim, estudando esses documentos que antecederam as grandes conferências internacionais da ONU, você vai perceber assim as premissas ideológicas, filosóficas, políticas que estão na base desses documentos. Então você vai ver ali que você tem fortemente o quê? Algumas influências, por exemplo, o malthusianismo, tá? O galtonianismo, quer dizer, John Galton, o darwinismo, o utilitarismo. Então são algumas, são várias tantas influências. Tá? O neopaganismo, sim, de Marilyn Ferguson, por exemplo. Então tudo isso vai estar ali no bojo da pano de fundo desses documentos. E aí você vai percebendo o quê? Isso que é importante para nós aqui, nessa reflexão de igreja e globalismo, tá? Vai percebendo que esses documentos que antecederam, e que aí a questão do desenvolvimento sustentável também nasceu nesses documentos, principalmente depois, nesse processo todo, mas foi melhor exposto no relatório Brundtland, tá? De 87. E aí chegou as grandes conferências internacionais da ONU, e você analisando todos aqueles documentos, você vai vendo ali, pano de fundo, um componente profundamente anticristão. Então, esse que é um ponto que nos chama a atenção. Tanto que, quero lembrar aqui a você, o seguinte, que o Nakajima, que foi diretor-geral da OMS, ali, 92, nesse período, ele junto com o Gorbachev também, que está alinhado com isso, né? Maurice Strong, esse povo todo, tá? Mas o Nakajima chegou a fazer uma declaração que um dos objetivos, né, de todo aquilo que estava nesses grandes documentos,
tá? Que precisam ser estudados com esse cuidado dos termos ambíguos, sim. De não ser pego nas armadilhas semânticas, tá? Mas um dos objetivos deles com essa agenda do poder global, tá? Era uma das obsessões, são várias terríveis obsessões, mas uma das obsessões era substituir o decálogo. Eu lembro, eu ia comentar isso com o senhor, porque a gente fala, as pessoas podem achar que é força de expressão, mas realmente isso é muito explícito. Eu lembro que isso foi dito pelo Gorbachev, quando ele acabou a ECO 92 e ficou aquele projeto de se elaborar a Carta da Terra, né? E ele esperava que a Carta da Terra substituísse o Decálogo. Mas antes de entrar propriamente nas conferências, professor, só para dar uma organizada para o pessoal que está acompanhando a gente, nós começamos falando do globalismo e colocamos a cultura da morte como uma ponta do globalismo, né? Eu comento aqui, eu posso até falar desse assunto muito brevemente. Em 2017 eu vim aqui ao Centro Dom Bosco, e aí teria uma palestra sobre ideologia de gênero, de um outro professor, e uma pessoa mandou no grupo: olha, tá muito vazio aqui, quem puder vir para cá. Eu falei assim: não, eu vou para a palestra, e depois eu apareço aí, no Centro Dom Bosco. E na época, a minha cabeça quanto ao tema da ideologia de gênero não estava tão bem formada, mas esse professor apresentou um documento em espanhol, de 1996, eu acho que era da OEA, não tenho certeza, mas que um dos gêneros que constava como que se desejava criar, dar respaldo, era pedofilia, que era o amor de um adulto por uma criança, não é? E eu fiquei tão horrorizado com aquilo que eu resolvi dar atenção para esse tema da ideologia de gênero, e eu acabei lendo um livro que chama Religião Global e Poder Universal. E ali a minha cabeça abriu para o tema do globalismo. Poder Global e Religião Universal do Sanaúja. Poder Global e Religião Universal do Monsenhor Sanaúja. Professor, muito breve para falar para o pessoal aqui de casa. Primeiro, o que é o globalismo? Né? Segundo, qual que é o histórico do globalismo? E terceiro, quem são os agentes do globalismo? E eu queria que o senhor falasse não só essas entidades, ou no OMS, mas pessoas também. Quem são as pessoas? Se o senhor pudesse dar uns nomes aqui para a gente, de pessoas que são importantes para a agenda global. Bom, isso aí são 10 horas de conversa, cada tópico dá 10 horas de conversa. Então senta aí, tá? Pega sua pipoca que a entrevista vai demorar. Não, sim, mas mas vamos pontuar sim um básico aqui, tá? Eu tenho feito até, inclusive, no meu canal do YouTube, várias lives. Qual que é o canal do show, professor? Hermes Rodrigues Neri, tá? Eu tenho feito várias lives às 9 horas da noite, que o pessoal me pediu para a gente poder estar abordando aspectos do globalismo, porque, sabe, cada tópico, 10 horas de conversa, cada tópico. Mas como ontem eu estive aqui, até fizemos uma exposição aqui, tá? No Centro Dom Bosco, sobre o tema, o que acontece é o seguinte, na verdade, a gente tem que entender uma coisa, para entender o globalismo, a gente tem que entender algumas coisas que são pontuais. Primeiro, a nova ordem mundial, esse é um primeiro ponto para nós cristãos, tem que ficar muito claro. A nova ordem mundial, tá? O que é nova ordem? Porque ela se contrapõe a alguma coisa. Ela se contrapõe a uma, entre aspas, velha ordem, para eles. Então, ela se contrapõe a algo. Ao que se contrapõe esta nova ordem mundial? Ela se contrapõe à cristandade. Sim. Então, essa é a primeira coisa que tem que deixar bem claro. E esse é um processo que eu, particularmente, a partir dos meus estudos, eu faço um recorte. Eu situo. Isso é uma leitura minha, tá? Repito, tem muitas leituras, há várias abordagens, há várias interpretações, tá? Mas eu faço um recorte a partir do século XIV. Sim. Então, a gênese do que hoje a gente chama de globalismo, que está aí, já em fase de execução dessa agenda, né, de planejamento. O planejamento já foi feito há muitas décadas e acentuadamente mais no final do século XX. A gênese desse processo está a partir da crise do século XIV. O que aconteceu, assim, bem rapidinho para entender, na crise do século XIV? Aquele período da Grande Fome, Peste Negra, Guerra dos 100 Anos, etc. Lembra até alguma coisa acontecendo hoje, né, professor? Peste, fome, guerra, pandemia, né? Pois é. Isso aí, o roteiro não muda muito. O roteiro não muda muito, para quem vai estudando esse assunto a fundo. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, você veja, para quem estuda história da igreja, história do cristianismo, o auge mesmo, assim, a coisa estava
século XIII. Né? Século XIII, né? Século de São Tomás de Aquino, de tantos grandes, né, luminares da igreja, São Francisco de Assis, século XIII, e tantos outros. Tá? O que aconteceu? Isso aqui é o nominalismo, também tem várias outras influências também que um pouco antes já vão fazer, permitir essa gradual mudança, etc, etc. Mas teve a questão da usura, tá? Porque até então a igreja sempre combateu a usura até esse período. Quando se flexibilizou a questão da usura, aí abriu campo, tá, para um modus operandi, entendeu? Que vai fazer com que você tenha, depois da queda de Constantinopla, principalmente, você vai ter aqueles primeiros bancos que vão surgir ali naquelas repúblicas do norte da Itália, Veneza, Gênova, etc. E ali vai começar ali, então, toda uma mentalidade, uma cultura, junto com outros fatores, dentre eles também a Reforma Protestante, depois, e Renascimento, então, século XVI. Então, ali, a gênese do que hoje está aí como globalismo é naquele período. E aí, o que vai acontecer é o seguinte, nós tivemos século XVII, que é um período muito importante para entender a subversão do trabalho, toda aquela questão dos cercamentos na Inglaterra, empurrando já as pessoas para os grandes centros urbanos, naquelas condições precárias que depois, no século XIX, vai ficar bem mais acentuado. O Dickens fala muito disso nas obras dele, etc. E aí vai preparar toda uma condição, vai preparar as condições para a era das grandes revoluções, Revolução Francesa e tudo mais. E no final do século XIX, tá, no final do século XIX, nos Estados Unidos, você vai ter alguns indivíduos que vão já libertos da moral, assim, católica mesmo. Moral, quando eu falo moral cristã, é a moral católica, tá? Eles vão entender o seguinte, que eles vão se sentir motivados a fazer dinheiro, tá? E aí eles assumem uma mentalidade assim, não basta ganhar dinheiro, é preciso lucrar cada vez mais e constantemente. Então, essa lógica de não basta ganhar dinheiro, é preciso lucrar cada vez mais e constantemente. Eles vão se aproveitar de brechas da legislação ali nos Estados Unidos, que não havia freios para transgressões em certas atividades, e eles vão começar a se enriquecer de uma forma exorbitante, tá? Exorbitante. Vou dar um exemplo, por exemplo, Rockefeller, John D. Rockefeller. Acho que é o primeiro nome que vem na cabeça de todo mundo. Mas é porque ele é emblemático. Sim. No modus operandi. Sim. Como é que o Rockefeller ficou... Teria uma lista de muitos outros, né? O Carnegie, Jay Gould, J.P. Morgan. Sim. São vários. Mas o pessoal cita o Rothschild, tem vários outros, mas eu cito o Rockefeller porque ele é emblemático, sim. Pela influência protestante. Que não dá para passar pano nisso não, pela influência protestante. Se você ler Max Weber, a ética protestante, nossa, agora não fugiu, do Max Weber, a ética protestante e alguma coisa do capitalismo de cabeça, agora me fugiu. Espírito do capitalismo. Agora me fugiu. A ética protestante e alguma coisa do capitalismo. Vou consultar aqui enquanto o senhor está falando. Vai falando que é alguma coisa assim, me fugiu. Mas essa obra é importante. Deve ser, confere. Essa obra Max Weber fala muito sobre isso, essa questão, e o John Rockefeller tem essa influência também. E deve ser o espírito do capitalismo, alguma coisa assim. A ética protestante, o espírito do capitalismo, alguma coisa assim. E o que vai acontecer? Ele vai amealhar uma fortuna tão exorbitante. Ética protestante, o espírito do capitalismo. Espírito do capitalismo. É bom conferir, né? Porque não sou uma inteligência artificial, né? O Klaus Schwab, ele aposta na inteligência artificial, justamente por causa disso. Ele acha que o ser humano é falho. Então a aposta do Klaus Schwab, do Fórum Econômico Mundial, é totalmente na inteligência artificial, porque ele acha que aí não vai ter falha. Quer dizer, é por isso que é um aspecto desumano. Sim. Porque o que é interessante na questão da humanidade de cada pessoa é justamente isso, a complementaridade. Você veja, deu uma falha aqui, você já foi
deu uma socorrida ali, entendeu? Esse aspecto da complementaridade é que o que faz o ser humano ter humanidade. Eu não tenho uma inteligência artificial, mas tenho uma memória de um garotão de 28 anos. Pois é, então, tá? Mas você viu o que aconteceu aqui? É a complementaridade. Então, esse aspecto da complementaridade que não existe na distopia tecnotrônica do Fórum Econômico Mundial, quando ele faz a aposta total na robótica e na inteligência artificial. Mas voltando, então, ao John Rockefeller, que é emblemático, quando ele por conta de... Com esse pensamento, ele acaba adquirindo uma fortuna exorbitante, acima de grandes governantes do mundo. Por quê? Se você ler o livro Os Magnatas, do Charles R. Morris, você vai ver que o que ele fez? Lesando terceiros e liquidando adversários. Então, é uma amoralidade total. E aí o que vai acontecer? Ele vai fazer uma fundação de caráter, entre aspas, filantrópico, tá? E aí, juntamente com outros, que não é sozinho, tá? E já com outros, eles vão sentir que eles, por ter poder financeiro e poder tecnológico, com o dinheiro que eles acumularam, eles puderam investir em tecnologias, eles chegaram à conclusão de que eles poderiam ressignificar e reengenheirar a sociedade. Então, eu vejo o seguinte, professor, eles têm tanto poder econômico que eles conseguem converter poder econômico em poder político. Exatamente. E aí, justamente isso aí, o que vai acontecer? E, como eu falei, cada aspecto é uma vertente para muitas horas de conversa e livros catatal. Mas só para entender o seguinte, esses magnatas, que o livro do Charles R. Morris fala um pouco sobre a mentalidade deles, o que vai acontecer? Esses magnatas, com esse modus operandi, eles têm a cabeça deles é pautada em cima dessas influências que eu falei agora há pouco, o malthusianismo, o John Galton, a lógica utilitária, o darwinismo, o evolucionismo. Então, por isso que eles fazem aposta na ciência, aposta por exemplo, a Fundação Rockefeller investiu muito depois na biologia molecular, quer dizer, nessas tecnologias que vai dar depois da Segunda Guerra Mundial e no final do século XX, na biotecnologia, na cibernética. Então, o que acontece? Eles acabaram gestando uma concepção de mundo em que eles pudessem ter controle sobre todas as atividades humanas. E o que vai acontecer? Num primeiro momento, eles vão fazendo isso em níveis menores, digamos assim. Mas já desde o início, eles tinham a ambição, tá, de fazer alguma coisa que abarcasse todas as nações do mundo, mas o que é interessante observar é que essa mentalidade deles, para esse controle das atividades humanas, em que há duas palavras-chave nesse processo, lucro e controle, em que eles fariam atividades em que estaria garantido para eles lucro e controle. Então é assim, eles lucram porque controlam, e controlam porque lucram. E aí o que vai acontecer? E aí a gente vai observar, quando você começa a estudar mais a fundo, tá? Que eles estão por trás, eles começaram a agir por trás, sem holofotes de mídia, começaram a agir por trás para a desestabilização da sociedade cristã. Então esse processo é muito, repito, vem desde o século XIV, mas não veio num crescente. Eles conseguiram poder financeiro, econômico e tecnológico já no final do século XIX, começo do século XX. Eles estão por trás, tá, da desestabilização da sociedade para um tipo de sociedade, por exemplo, eu falei do século XVII na Inglaterra. Ali, com aquela questão dos cercamentos, houve uma subversão no trabalho, criaram-se as condições para a primeira Revolução Industrial, o trabalho ficou mecanizado, tá? Aí com as máquinas começaram a ter mais controle, tá certo? E depois, né, no começo do século XX, por exemplo, pega Henry Ford, com a questão do modelo T, do automóvel, produção em série, quer dizer, a questão do controle da produção foi se acentuando, e outros tantos que a gente conhece. Então o que aconteceu? Eles começaram então no começo do século XX a entender o seguinte, bom, para eles fazerem solapar a sociedade, principalmente a moral cristã para impor um novo tipo de sociedade que vai dar na distopia hoje do Fórum Econômico Mundial, eles também estão por trás de conflitos sociais,
de rebeliões políticas e conflagrações mundiais, crises econômicas, como a Grande Depressão dos anos de 30 na Europa, e também as duas grandes conflagrações mundiais, a Primeira e a Segunda Guerra Mundial. Estão por trás esses bilionários, esses magnatas que hoje são plutocratas. E aí o que vai acontecer? No final da Segunda Guerra Mundial, tá? Da Primeira Guerra Mundial, eles vão tentar fazer a Liga das Nações. Entendeu? Aí tem maçonaria junto também, sionismo, tem várias outras forças também. E aí o que vai acontecer? Veio o Entre Guerras, Segunda Guerra Mundial, e aí no final da Segunda Guerra Mundial eles vão criar a ONU. Então a criação da ONU vai ser muito importante para o projeto da Agenda do Poder Global. Por que vai acontecer? Resumindo, a ONU vai passar a ser o agente executivo, tá? Visível, com o objetivo de amarrar as nações do mundo numa teia, vai enredar as nações do mundo numa teia para a consolidação da agenda do poder global. Isso é muito importante saber, por isso que eu tenho dito, né, e tenho defendido, tá? Por exemplo, que o Brasil saia da ONU. Hoje eu defendo isso do ponto de vista político. Muita gente pode falar, mas como que isso pode acontecer? Né, aquela coisa toda. Pô, tem que promover o debate e tem que já começar o passo a passo. Por quê? Porque a ONU é o agente visível, executivo, dessas grandes fundações bilionárias. Eu citei Rockefeller, mas tem tantas outras, Fundação Ford e tantas outras empresas de ativos financeiros. Hoje, você perguntou quem está por trás, vamos falar hoje. BlackRock, Vanguard, State Street Corporation, Citibank, Bank of America. Você tem uma lista, tá, de conglomerados, de grandes empresas, de grandes fundações, Bill e Melinda Gates, de grandes empresas e monstros financeiros. A BlackRock considera hoje uma das maiores, que eles é que movem essa agenda do globalismo, usam a ONU, tá? e outros organismos internacionais para ter as nações, tá certo? Sob o controle deles. E aí o que eles estão fazendo? Agora no começo do século XXI, simplesmente a ONU veio com a primeira Agenda 21, que saiu das grandes conferências, depois a Agenda 2030, e eles estão assim, dentro dos parlamentos do mundo todo, tentando votar leis que consolidem a Agenda 2030, e só que aí quando você vai estudar a agenda deles, tá? Quando você vai estudar a agenda deles, você vai ver que é uma agenda que atenta contra a soberania das nações do mundo todo. Hoje você tem 193 nações que estão ali com a ONU, inclusive a ONU é sustentada com dinheiro público do contribuinte de cada uma das nações, para uma agenda que solapa a soberania das nações, só que aí você tem uma blindagem que eles têm, que é da mídia, que também é financiada por eles, para que as pessoas não percebam esse processo. E nesse processo todo está havendo o quê? Uma subversão do conceito de soberania e uma subversão do direito. É interessante observar, por isso que eu falei que cada tópico é bem extenso, mas, por exemplo, essa questão do direito é muito importante entender. Quando a ONU foi criada, foi feita a Carta de São Francisco, em 45, tá? E também, depois, em 48, a Declaração Universal dos Direitos Humanos, tá? Se você for ver, em 48, essa primeira declaração ainda tinha lá premissas ancoradas no direito natural. Ainda. Por isso que as nações foram signatárias, entre elas o Brasil, por conta disso, tá? E tanto que a Santa Sé, por exemplo, nunca, nesse período todo, fez parte oficialmente da ONU, tá? E aí o que vai acontecer? Nos anos seguintes, a ONU vai produzindo, nesses eventos que ela vai fazendo, nas conferências, novos documentos e novos direitos humanos. No Lexon trata bem disso, ao ponto de que você vai vendo nesse processo desses 60 anos, devagarzinho, uma substituição nos documentos da ONU do direito natural para o direito positivo. Sim.
Então isso é a subversão do direito. E hoje dá para entender o porquê do ativismo judicial do STF aqui no Brasil por conta dessa subversão do direito em nível internacional. Então, por exemplo, hoje o nosso judiciário no Brasil hoje está subserviente, quase que 100%, a esses organismos internacionais e comprometido com a execução da agenda do poder global. Teve um dos ministros que falou isso, um dia desse, não foi? Acho que foi o Fux, falou que o STF estava comprometido com a agenda do Pois é. E aí o que acontece? Por isso que eu digo que quem puder, né, ver no meu canal as lives que eu tenho feito sobre a Agenda 2030, eu peguei cada um dos objetivos, são 2 ou 3 lives para cada objetivo, e ali a gente faz um detalhamento que está por trás desses objetivos. E aí você vai ver o quê? Isso é uma coisa muito importante para nós cristãos. Esses objetivos eufemísticos são, na verdade, cada eufemismo são estratégias de controle, são estratégias de controle das pessoas, controle dos recursos naturais, controle da infraestrutura, controle dos corpos, controle das almas, das mentes, em vários aspectos e em detalhes. Então o que acontece? Por isso que eu sou a favor do Brasil sair da ONU, dessa amarra. Não é só eu. Você veja agora, recentemente tem um senador da Austrália, depois de tudo que aconteceu lá na Austrália durante a pandemia, que também já foi na tribuna no Senado australiano defender a saída da Austrália da ONU, e vários outros países também. Então, você me perguntou sobre esses agentes que atuam, que não estão aí, que não são visíveis, mas que atuam por trás para que essa agenda aconteça. Então, começou lá no final do século XIX com esses magnatas, ao longo do século XX você tem tantos outros, e agora você tem, dentre os mais proeminentes, você tem BlackRock, Vanguard, State Street Corporation, Citibank e Fidelity Investments e tantos outros. O faturamento dessas empresas, dessas grandes fundações, hoje superam o PIB do mundo. Nossa. Eles estão, é coisa de trilhões de dólares. Só para você ter uma ideia, uma coisa bem simples, para você entender, e para vocês também que estão acompanhando, o Larry Fink, que é o CEO da BlackRock, durante a pandemia, o que ele fez? Dentre várias coisas, Bill Gates, você sabe que já comprou grandes propriedades de terra nos Estados Unidos. O maior proprietário de terra nos Estados Unidos. Tem banco de sementes, etc. Porque a questão, quando eles falam em combate, na Agenda 2030, quando eles falam em combate à fome, é controle dos alimentos. Então, são controles, né, estratégicos. Então, o que acontece? O Larry Fink, que é o CEO da BlackRock, durante a pandemia, depois, ele em Nova York, ele está comprando. Não é um apartamento, um prédio, ele está comprando bairros inteiros de Nova York. Por quê? Justamente porque eles têm uma política intencional. Como é que a gente sabe disso? Lendo os documentos deles. Lendo os relatórios deles, que essas fundações, essas grandes empresas, têm relatórios anuais. Por exemplo, a Fundação Rockefeller, ela tem relatórios desde 1913. Dá para você ler anualmente. Eles têm uma política o Fórum Econômico Mundial, que também está totalmente comprometido na execução da agenda do globalismo, eles têm uma política que o resultado dessa consolidação da agenda vai ser o quê? Ampliar o fosso entre ricos e pobres. A classe média, do ponto de vista econômico, é um dos alvos como o efeito dessa política, porque eles querem vir, por exemplo, o Fórum Econômico Mundial está aí com essa proposta do Renda Básica Universal, justamente para isso, para que haja maior dependência e nesse sentido, e a classe média está sendo mais atingida. Então, o que acontece? É uma agenda que impede o desenvolvimento das nações e das pessoas, impede o efetivo empreendedorismo das pessoas. A moeda digital, a digitalização de tudo, na verdade, amplia-se um nível de controle justamente assim. Vamos supor, você é um empresário, tem uma atividade. Se chegar do jeito que eles querem, eles vão ter o controle de informação de uma tal forma que quando alguém estiver crescendo um pouco, eles cortam. Para que apenas, um exemplo, para que apenas 1% da população tenha
todo o poder financeiro, tecnológico, econômico, controle sobre os demais. E esses, né, plutocratas hoje, que são os globalistas, eles são não eleitos que estão acima das nações, acima das constituições do mundo, impondo uma agenda que atenta contra as nações e, dentre outros fatores, inclusive a agenda da cultura da morte, antivida e antifamília, faz parte desse processo e por isso que nós temos um pensamento crítico a essa agenda do globalismo. Pela situação devastadora que está sendo apresentada aqui, eu percebo alguns pontos, né? Porque eu percebo que o grande adversário desse controle total do mundo por esses agentes, muito provavelmente é a soberania das nações. E o que eu vejo aqui no Brasil? Que desde o impeachment da Dilma, né, cresceu no nosso país um apelo de um sentimento patriótico, de modo que eu acho que o Brasil talvez seja uma das democracias com um sentimento patriótico de maior expressão no mundo, junto com os Estados Unidos, como foi agora durante o governo do presidente Trump, a Polônia, a Hungria. Essa postura no Brasil, esse apelo de um símbolo patriótico, perdão, de um sentimento patriótico no nosso país, torna o nosso país um alvo do globalismo? O senhor acha que hoje o Brasil é um alvo do globalismo? O Brasil é um dos alvos do globalismo, porque nós temos aqui, assim, repito, daria cada ponto desse muitas considerações, mas vou pegar uma que é preocupante, a questão da Amazônia, tá? Eles têm interesse na Amazônia, eles vieram, por exemplo, eles estão de novo voltando à questão das grandes conferências, que eu sempre falo, é ali que está a gestação em detalhes da agenda do globalismo, em detalhes. Eles foram construindo, já no final dos anos 90 para cá, essa ideia de patrimônio da humanidade. Nossa. Unesco, tá? Sim. Então, o que eles estão fazendo? Eles estão assim, a Unesco vem ficar tombando aqui, patrimônio da humanidade, o pessoal, nossa, que lindo, que maravilhoso, aquela coisa toda. Então, por quê? Porque lá na frente, eles vão criar uma situação, eles vão criar catalisadores, como aconteceu agora com a Ucrânia, como está acontecendo agora com a Ucrânia, tá? Eles vão criar catalisadores, tá? Para quê? Para tomar determinadas regiões com uma legislação que eles criaram, eles estão criando a nível internacional, tá? Com jurisprudências que os favoreçam, para que certas regiões do mundo sejam controladas por um consórcio internacional, em nome da defesa ambiental, em nome da defesa do planeta e todos aqueles eufemismos conhecidos e falaciosos, como, por exemplo, a tal narrativa climática, que daria 10 horas também para falar sobre as falácias da narrativa climática, que não tem nada de científico, é ideológico e falacioso, etc, etc. Então, a Amazônia é um dos alvos, inclusive a mídia, como você tem percebido, tá? Vocês percebem, já há muito tempo já vem trabalhando essa questão para vulnerabilizar esse conceito da soberania e focando na questão da Amazônia com as edições de notícias, como a gente tem visto, desmatamento, aquela coisa toda. Recentemente o Macron veio e disse não, que a Amazônia é um patrimônio da humanidade e etc, etc, etc. Então tudo isso cria uma condição de preocupação, de atenção e sabemos também que tem uma outra questão nisso. Já existe um projeto chamado Corredor AAA, tá? Que já faz 30 anos que esse Corredor AAA já foi apresentado, com apoio, inclusive, na época do Juan Manuel Santos, estou falando de cabeça aqui, mas deve ser o Juan Manuel Santos, Prêmio Nobel da Paz, inclusive, infamante, tá? E da Colômbia, apoiando o Corredor AAA, e, inclusive, para nós católicos, causou perplexidade que o criador do AAA, patrocinado por Cláudio Umes e tantos outros ali, patrocinados assim, facilitou a ida dele. Ele participou de evento dele no Vaticano. O Martin von Hildenbrand esteve no Vaticano apresentando a proposta do Corredor AAA na Pontifícia Academia das Ciências, com o chanceler Marcelo Santos Chorondo. Naquele evento, o Cláudio Umes estava presente, Dom Cláudio Umes, até o Papa Francisco estava presente nesse evento.
a gente vê com preocupação de que realmente eles estão de olho na Amazônia, sim. Agora, recentemente, o pessoal ficou assim muito, nossa, o Elon Musk veio aqui, pá, aquela coisa toda. Também são interrogações, mas a Amazônia é alvo sim desse processo. E aí o que acontece? O grande desafio aí, o que a gente tem que fazer? É no parlamento, é no Congresso Nacional. Nós não temos parlamentares conscientes de toda essa problemática e com preparo intelectual e experiência política para, no parlamento brasileiro, poder levar essas questões, mostrar o que está por trás disso, junto aos pares, na conversa do dia a dia e na tribuna, e com proposituras para barrar essa agenda e pelo menos minimizar os seus efeitos. E aí o que a gente está vendo nos parlamentos? A gente está vendo uma capitulação, porque o que eles fazem? É o palavreado bonito. Eles vêm com o palavreado bonito, ambíguo, tá certo? Relativista, e os políticos desinformados e desavisados e despreparados, e muitos até desqualificados, acabam comprando gato por lebre, como a gente viu que aconteceu na pandemia. Então a questão da Amazônia é muito séria, tá? Hoje você está vendo como é que está a questão da Ucrânia, como é que está. A Ucrânia, só para você ter uma ideia, é assim, ela é pressionada, tá? Por um lado pela Rússia, por outro lado pela OTAN, tá certo? E você não tem, o que você observa é assim, você não tem ali, hoje, na Ucrânia, lideranças ali que defendem o povo ucraniano. Sim. Porque o Zelensky é pró-OTAN, tá certo? E é pró-OTAN, entendeu? E aí o povo ucraniano está nesse impasse faz já um tempão, desde 2014, quando teve aquela crise toda, etc. Então você veja, esse impasse que hoje o povo ucraniano está passando, e que está nessa situação, pode acontecer aqui no Brasil a partir da Amazônia, porque aqui no Brasil, não sei se você sabe, existem movimentos separatistas aqui no Brasil, existem movimentos por aqui, pipocando aqui e ali, e num determinado momento pode esses globalistas fomentar esses movimentos. Sim. E financiar esses movimentos, inclusive extremistas, fomentar, porque lembra que eles provocam conflitos sociais, rebeliões e conflagrações, para desestabilizar e criar um ambiente para que o catalisador justifique, tá, a tomada que eles querem fazer para favorecer desse projeto de poder global. Então, é óbvio que a Amazônia é um ponto de alta vulnerabilização e nós, brasileiros, temos que estar atentos e atuantes no Congresso Nacional para barrar essa agenda e defender realmente o nosso patrimônio. Professor, foi desenhado um cenário assustador, né, de agentes com poder econômico convertido em poder político, não respeitam a soberania das nações, não respeitam nada, mas nós, como católicos, temos a promessa de que o inferno não prevalecerá contra a igreja. Né? E como o público que assiste às conferências do Centro Dom Bosco é um público 99% católico e 1% em vias de se converter ao catolicismo, queria que o senhor deixasse uma mensagem para o nosso público. Qual que é o papel do católico diante da agenda do globalismo? É ser sinal de contradição, que o próprio Evangelho fala, né? Que a gente não pode compactuar com aquilo que não é de Deus. Ao longo da história a gente sabe que há os que trabalham pelo reino e os que trabalham pelo antirreino. Sim. Então é joio e trigo juntos. A gente precisa fazer essa distinção, ter esse discernimento, tá? E saber também de um outro aspecto aí, como são vários aspectos, que a agenda do globalismo prepara as condições para a ação do anticristo. Sim. À luz da fé, a gente sabe que a cada geração você tem tribulações. E as tribulações vão num crescente, até a grande tribulação, onde vai ter o combate final entre os que trabalham pelo reino e os que trabalham pelo antirreino. Por isso que eu sempre faço aquela colocação, de que lado estamos? Preciso saber de que lado estamos. Se estamos com Deus ou contra Deus. Se estamos com Deus ou cedendo à lógica do pai da mentira. Porque a agenda do globalismo, como falei, é falaciosa, é embusteira, é cheia de cantos de sereia, palavreado bonito, mas que por trás é a questão do controle das pessoas, controle das mentes, como a gente vê na mídia, controle dos corpos,
controle, assim, sabe, dos recursos naturais em níveis absurdos. Agora com a questão do passaporte biométrico, QR Code, essa questão das tecnologias invasivas, das cotas, que eles estão vindo com cotas, com restrições no campo dos alimentos, no campo do consumo, no campo de atividade do dia a dia, que a gente vai fazer. Então, está tudo nos documentos deles, essa questão, a questão do carbono, cotas. Então, tudo isso é preocupante porque só lá para a liberdade. E para o cristão, a liberdade é fundamental, é importante, porque é com a liberdade que a gente faz essa escolha, essa decisão de estar ou não com Deus. É importante que haja o livre-arbítrio, essa escolha consciente. Agora, então tem que ser sinal de contradição. Agora, o que está acontecendo assim? Uma coisa importante chama a atenção. É isso que, como leigo católico, chama a atenção. Você citou aqui o Sanahura, o Monsenhor Sanahura, livro fundamental, Poder Global e Religião Universal. O que o Monsenhor Sanahura, neste livro, apresenta? Ele apresenta já em 2012, quando ele publicou esse livro, até fiz a apresentação de uma das edições desse livro. Ele faz uma denúncia nesse livro. Ele diz que a agenda do globalismo já estava entrando dentro da igreja. Ele mostra bem claramente, dando nome aos bois. Ele dá nome aos bois, tá? De que esse espírito do globalismo, essa agenda, que é uma agenda do ponto de vista espiritual maligna, porque ela, dentre várias influências, tem um neopaganismo de fundo profundamente anticristão. Então ele faz essa denúncia no Poder Global e Religião Universal, que eles querem chegar também, eles têm feito um trabalho há muito tempo de esvaziar a identidade católica da igreja, há muito tempo, que eles vêm num processo de protestantização da igreja, que eles querem esvaziar a identidade católica, tá certo? Então é isso que eles vêm trabalhando, em várias frentes, com várias iniciativas, etc., usando uma série de instrumentos, e-mails, etc., etc. Então, o Monsenhor Sanahura, ele faz essa denúncia, tá? Infelizmente, a gente tem que ter consciência de que hoje parte do clero, vamos dizer todo ele, está seduzido pela agenda do globalismo. E aí, o que o Monsenhor Sanahura fala naquela obra, ele faz uma comparação interessante, que a crise hoje da igreja, por conta dessa situação, era parecida com a crise, né, ariana, com a crise do século IV, onde também, naquela época, parte do clero também foi seduzido pelo arianismo, e da mesma forma que hoje está sendo seduzido pela agenda do poder global. Por exemplo, pega essa questão do ecologismo, esse ecologismo que vem desse conceito de desenvolvimento sustentável, e a gente sabe a carga ideológica disso, e neopagã, a gente ficou chocado. Nós ficamos chocados como católicos de ver, por exemplo, a menção da Carta da Terra na Laudato Si, isso é fato. Isso ficamos chocados. Nem ia citar, mas como o senhor citou realmente, né? A Laudato Si, ela é um documento que parece, perdoa a expressão forte, sequestrado pela agenda ambiental global. Homoousiana. Então você veja, quando você vê o Dom Marcelo Sanches Sorondo, chanceler da Pontifícia Academia das Ciências, fazer uma declaração numa entrevista que a Pontifícia Academia das Ciências e a ONU estão assim, numa parceria como nunca antes na história, estão caminhando juntos. Quando você vê a Pontifícia, eu vou citar a Pontifícia Academia das Ciências, que é a mais flagrante, ter recebido ali, em 2019, a Fundação Rockefeller, pela primeira vez, para fazer um workshop, para discutir alimentos, que a gente sabe que está por trás do controle dos alimentos. E a gente vê muitos do alto clero seduzidos pelas falácias da agenda do poder global, é preocupante. Então nós, como leigos católicos, e também sacerdotes católicos, o que a gente sugere? É estudar o assunto com mais profundidade. Estudar o assunto com mais profundidade, estudar o fenômeno do globalismo, é um fenômeno do globalismo, tá? O Fórum Econômico Mundial tem uma proposta muito clara por uma distopia tecnotrônica que vai em rota de colisão com tudo que o cristianismo defendeu, tá? Com toda a mensagem do Evangelho, porque na lógica do Harari, que é um dos ideólogos dessa agenda do poder global, que é um escritor israelense, inclusive, ali junto com o Klaus Schwab,
se você pegar as obras do Harari, ele, por exemplo, nas obras dele, ele defende claramente o fim do livre-arbítrio, por conta da robótica, da inteligência artificial, do Big Data. Então, só sobre o Big Data, daria 10 horas de conversa para mostrar o superpoder que, por exemplo, hoje você tem um Google, por exemplo, você tem um livro chamado Capitalismo e Vigilância, que ele mostra como que o Google, né, a exemplo do Henry Ford no século XX, o que ele fez agora no começo do século XXI, Steve Jobs também, e tantos outros, o superpoder de controle, né, dos dados comportamentais, o superávit dos dados comportamentais, a questão do Big Data, e tudo isso, tá, é preocupante quando a gente vê que parte do clero, do nosso clero, não entendeu ainda essa situação, a gravidade disso, e depois de entender alguns, não tem a coragem de fazer o enfrentamento disso, de dizer, não, isso aqui, nós cristãos não podemos concordar com isso. A exemplo que nós vimos, por exemplo, como que as medidas, vou dar um exemplo, como que as medidas abusivas, né, da pandemia foram acatadas acriticamente por tantos governantes do mundo, inclusive pelo clero católico. Então, essa falta de discernimento, essa falta de posicionamento crítico, que é da identidade do cristão, é que está faltando por parte do clero, e nós como leigos estamos chamando a atenção, até por caridade, no sentido que é um tema que precisa ser estudado a fundo para que a gente possa, né, cumprir o nosso papel como cristão e efetivamente, né, atender ao que nosso Senhor Jesus Cristo pediu, ide e evangelizai. A missão evangelizadora no século XXI passa pelo bom combate em defesa da vida e também na denúncia dos abusos dessa gente, porque o nosso posicionamento crítico é o seguinte, nós não somos contra a tecnologia, contra as melhorias que estão, é contra a imposição de uma agenda que, com essas cotas, todas restrições, pautadas em cima de premissas falaciosas, comprometam a liberdade e a dignidade de cada pessoa humana. Então, esse é o nosso posicionamento crítico, tá? Em relação a isso. E como cristãos, a gente precisa estar vigilantes, orantes e vigilantes, atuantes, para preservar a dignidade de cada pessoa e não fraquejar, né, na denúncia e também na contribuição de como nós podemos pegar o que é positivo nesse processo que aí está de promissões do nosso tempo, mas não ser conivente a aceitar o lado sombrio. Então, esse lado sombrio nós não podemos ser coniventes, nós não podemos ceder à lógica do maligno. Então, nós temos que ter esse profetismo, tá, atual, e fazer valer o evangelho da vida nesse sentido, com a lucidez e a coragem que sempre foi característica de todo cristão em todas as gerações, desde os primeiros cristãos até hoje. É isso que nós pensamos, porque nós queremos e buscamos e rezamos para que haja coerência de vida à luz da fé e para que seja o evangelho da vida em todas as épocas, e por isso que nós estamos aqui nos posicionando. Perfeito. Professor, eu agradeço muitíssimo a vinda do senhor aqui ao Centro Dom Bosco, tanto pela aula de ontem quanto por essa entrevista. Queria deixar para o senhor poder informar para o pessoal de casa como que faz para encontrar o senhor na internet, YouTube, Instagram, Hermes Facebook. Rodrigues Neri. É o canal do YouTube? Canal no YouTube, Instagram. Eu não sou muito de rede social, porque eu vou ser bem franco, não tenho tempo para ficar ali, aqui, aquela coisa toda, a gente trabalha dia a dia, família, mas tenho ali Twitter, o Instagram, e mais no canal no YouTube eu estou usando, sabe que o YouTube censura muita coisa também, não dá para você, eu já tive meu canal até fechado no YouTube, e recuperamos, porque certos temas, eles até eu achei interessante, que o YouTube ele mandou um e-mail, tá, dizendo o seguinte: quando a gente recuperou o nosso canal, ele falou assim, olha,
vocês até podem abordar certos assuntos, mas indiretamente. Mas se for muito direto, a gente, né? Então, quer dizer, mas eu tenho meu canal no YouTube, onde eu tenho feito várias lives sobre agenda global, sobre aspectos do globalismo, aí com tempo de 1 hora e meia, 2 horas, com tempo, sem pressa, e pegando todos os detalhes, e as demais, né? O meu e-mail também, se você quiser, posso deixar prof.hermesneri@gmail.com. Estou aqui à disposição, agradeço a acolhida, a boa acolhida do Centro Dom Bosco. Eu vejo, já estive aqui em outras oportunidades, inclusive no meio à pandemia, participei daquele fórum das catacumbas, tá? E eu vejo que o Centro Dom Bosco vem fazendo um trabalho assim bonito, importante, de evangelização, de conscientização, de semeadura, tá? É a palavra do semeador. Vocês têm feito esse trabalho operativo, tá? Já com bons resultados, e a gente vem aqui no Centro Dom Bosco, a gente sente, tá? A catolicidade, na prática, no dia a dia, no convívio, na missão, no carisma de vocês. Isso é contagiante, tá? Eu digo que estou aqui em loco, a gente sente isso, desde a primeira vez que eu vim aqui em fevereiro de 2021, eu senti, tá? A comunidade de fé. Então, ser cristão um cristão não pode ser cristão sozinho, ele é cristão numa comunidade de fé, e vocês têm feito esse trabalho, têm enfrentado os desafios com caridade, nos debates feitos, isso é muito importante, em meio a todos esses desafios complexos do nosso tempo, inclusive a gravíssima crise da igreja, que nós sabemos que ela aí está, nós não podemos deixar de constatar, mas nós temos fé, nós temos esperança, buscamos a caridade e sabemos, isso aí você pode ter certeza também, isso é fundamento da fé nossa, de que as promessas de Deus todas foram e são cumpridas, e uma delas é a de que Ele estará conosco até o final dos tempos. Não faltará a assistência do Paráclito, não faltará a assistência do Espírito Santo, e as portas do inferno não vão prevalecer. Então nós temos fé firmíssima nisso e procuramos fazer a nossa parte confiantes na providência divina, confiantes na graça de Deus, porque é Ele que opera, e a palavra final e o juízo de tudo e todos será de Nosso Senhor. Pessoal, muito obrigado por terem participado dessa entrevista conosco. Eu peço que vocês se inscrevam no nosso canal, curtam este vídeo, compartilhem, sigam-nos nas nossas redes sociais, principalmente o Instagram, que é onde a gente publica mais. Procurem também o nosso canal no Telegram. E eu faço o convite para você aderir à nossa plataforma de membros. Eu abri aqui agora, membros.centrodombosco.org, tem 1.873 membros. Nosso documentário Cancelado foi publicado primeiramente lá, né? Terão muitas novidades até o fim do ano. Só vai saber quem aderir à plataforma de membros, tá? E as melhorias que acontecem no nosso apostolado, da própria manutenção dele, dependem de que vocês se inscrevam, nos ajudem com qualquer valor, e qualquer valor mesmo. Quiser colocar R$50, 10, 5, qualquer valor já é suficiente, junto com as suas orações, para que a obra do Centro Dom Bosco não termine. Ontem, por exemplo, já tem algumas semanas, nós conseguimos trocar o salgadinho da aula, né, por um lanche melhorado. Ontem teve cachorro-quente, refrigerante, para que fique ainda melhor, dependemos de vocês. Tá? Professor, muito obrigado por ter vindo. Deus o abençoe. Eu que agradeço. Salve Maria Santíssima, que viva Cristo Rei, e até a próxima, pessoal. Viva Cristo Rei.